Fala, Bruno. Pessoal, te... boa noite para quem já entrou aí, guardando o Eric entrar, esperando um minutinho para o pessoal chegar aí também. Fala, Eric. Fala, Tudo bem? Diego. Beleza? Tá me ouvindo? Tô te escutando bem. Beleza. Tá bom. Falei uma boa noite, pessoal, né? Então a gente vai esperar mais uns minutinhos aí. Esperar o pessoal entrar, sintonizar aí. Tem bastante pergunta para a gente responder, bastante história para a gente contar. Esperar mais uns minutos aí. O pessoal está entrando. Vai convidando todo mundo aí, vai chamando o pessoal, vai chamando o tio, o vô, a mãe, o pai, o sobrinho, o cachorro. Dona Laís já Não, mas quem entrou. perder aqui pode acompanhar depois. A gente vai vai ter uns cortes depois também, né? Então, de certa forma, vai conseguir disseminar bem aí o conteúdo. Exato, exato. Vai aproveitando quem não segue nossas redes aí, né? Já segue a Eminência Grita no LinkedIn, Instagram, Facebook. Dá uma olhadinha no nosso site, né? Tem o nosso contato lá. A gente está à disposição. Exato. Ericão, preparado para a live? Vamos nessa. Realizando o sonho de virar podcaster. Exato, exato. O pessoal que não acompanha a gente já conversa há bastante tempo sobre isso, né? Era um desejo nosso de trazer nossas experiências, né? Um pouquinho da nossa experiência no trabalho, né? Nossas brincadeiras aí, a gente sempre acha, sempre quando surge bastante conversa, a gente sempre fala, pô, isso aí pode virar um podcast, cara, dá certo, vamos contar essas histórias. E com a ajuda da Laís aí, me agradecer a Laís também, tem
a gente finalmente conseguiu, né? Um passinho de cada vez. Sim, Espera mais uns é. minutinhos, mais uns 3 minutinhos aí, a gente já começa finalmente o nosso podcast. E o podcast tem isso, né? O primeiro programa normalmente é o pior, né? A tendência é ir melhorando com o tempo, né? Então, também, quem tiver paciência aí e nos acompanhar, vai ver que vai melhorar ao longo do tempo. Com toda certeza, com toda certeza. Léo tá na live? Fala, Léo, tudo bem? Quer começar já, Diego? Ah, vamos dar só mais uns 2 minutinhos, Boa, sete, boa, boa. a gente já começa. Reforçando, né? A Laís comentou aqui com a gente no WhatsApp. Vamos lá. Segue a gente nas redes sociais, pessoal. Então lá, a Eminência Gris no Instagram, no LinkedIn também, no nosso site, o Eric comentou, eminênciagris.com.br. Tem bastante conteúdo lá, tem bastante conteúdo técnico, bastante novidade, né? A gente está sempre trazendo conteúdos novos, conteúdos importantes, que tem tudo a ver com a indústria, né? Notícias sobre a indústria, vários assuntos sobre especialidade. Então, segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook, e acompanha nosso site também. Isso. Confiram o blog, né? Que a Laís nos ajuda, né? A colocar no ar. Então, realmente tem bastante conteúdo interessante aí. E aceitamos sugestões, né? Também, se alguém tiver alguma sugestão de tema para o blog, a gente tá ouvidos aí, né? Tá disposto a abordar aí os temas por sugestões também. Boa. Então vamos lá, vamos começar, 7:03. Pessoal, chama aí todo mundo, quem puder participar, quem puder estar escutando um pouquinho sobre a nossa história, sobre nós, né? A eminência acho que é mais sobre pessoas do que sobre a própria eminência, né? Então, quem puder, convido o pessoal aí para estar participando. Então, vamos lá. Começou. Hoje o assunto, pessoal, é nosso. É a Eminência Gris, né? Como nasceu a Eminência Gris, da onde surgiu essa ideia, o que a empresa faz, quem são as pessoas por trás da Eminência. Então, resumidamente, né, hoje o assunto é sobre isso. Vamos começar pelas pessoas, acho que é mais importante. O Eric Perissoto, vai lá, Aricão, se apresenta. Beleza, gente. Eu sou o Eric Perissoto, para quem não me conhece. Eu sou engenheiro mecânico, né, de formação. Inicialmente, eu me formei em técnico em mecânica, isso em meados dos anos 2000, né? Então, aí praticamente 23 anos, né, na área de projetos mecânicos. Eu tive uma mudança de carreira, né? Eu iniciei a carreira em projetos de máquinas, equipamentos. Isso me deu uma boa visão, né, desse tipo de projeto, né, de dispositivos mecânicos, de máquinas ferramentas, projetos de mecânica de precisão, né. Depois eu fiz uma migração de carreira e entrei para a área para a indústria alimentícia, né. Então, tive a oportunidade de trabalhar na Mars, né, aqui na cidade de Mojimirim, e adquiri experiência como engenheiro de projetos, né, e também experiência com projetos mecânicos, mas bem diferentes, né, do tipo de projeto que eu elaborava enquanto projetista de massa. Então, toda a minha carreira, basicamente, focada na parte mais técnica, né, hard skills, né, desenho técnico, cálculos, dimensionamentos, mas também, com o tempo, a gente teve que adquirir as chamadas soft skills, né, então, habilidades de gestão, de comunicação, organização, né, e nessa toada eu acabei fazendo também um MBA em gerenciamento de projetos, né, que me deu bastante base para conduzir os projetos nas indústrias, né, e, bom, aí
a gente vai contar um pouco mais da nossa história, né? Mas basicamente é isso, né? Um pouco da minha trajetória profissional. No âmbito pessoal, eu sou um jogador de PlayStation 5 nas horas vagas, quando dá tempo, Um né? bom jogador de PlayStation 5. E, e um nerd de carteirinha, né? Então, sempre gostei, né, dessa parte de histórias em quadrinhos, filmes e coisas derivadas, né, desse tipo. Então, basicamente é isso. Boa. Falando um pouco de mim, né? Então, meu nome é Diego Magalhães do Prado, sou formado em engenharia de produção. Comecei a carreira na área de projetos como técnico também, então sou formado técnico mecânico lá atrás. Fiz engenharia de produção, comecei minha carreira desde sempre na área de projetos, com um pezinho em projetos, né? Comecei como um instrutor de AutoCAD lá atrás, foi o meu primeiro trabalho, meu primeiro contato com software, assim. Depois virei projetista, né, em indústria de junta automotiva e fui passando para tubulação. E aí, aí onde nosso caminho se cruzou, né, a gente vai aprofundar mais isso, entrei na Mars, onde eu conheci o Eric, né, onde a gente começou a conversar, né, ter ideia, ter contato, sem ter a eminência em mente ainda, né, era só o trabalho mesmo ali em si, né, tocar os projetos lá dentro da Mars. Aí os nossos caminhos se divergiram, né, eu fui para a área de projetos mecânicos ainda, né, e aí um pouquinho mais para frente nossos caminhos voltaram a se cruzar, tocando o projeto dentro da Royal Canin. Então, iniciando essa primeira parte, né, a gente, primeiro contato meu e do Eric, né, sem ter ideia da eminência ainda, foi dentro da Mars, né, o Eric já como engenheiro da Mars, eu como projetista, então foi ali nosso primeiro contato, né, Eric? Ó, e aí a gente começou a trabalhar junto, né, e se deu bem, né, Eric? A gente sempre tinha... Sim, isso. Rolou uma sinergia, né? Exato, A exato. forma de trabalhar batia, né? A forma como a gente encarava as demandas do trabalho, né? Convergiam sempre, né? Assim, eu não me lembro de algum momento da gente, né? De, putz, tem que trabalhar com o Diego, lá tem que fazer aquela reunião. Não, Nunca teve esse tipo de não. coisa, né? Foi sempre bem natural, assim, a forma como a gente entendia na hora do trabalho mesmo. Exato, exato. Então, esse foi o nosso primeiro contato, né? Onde a gente viu que dava certo trabalhar junto. Isso foi uma das coisas mais importantes que a gente chegou à conclusão nisso, né? Então, dava certo trabalhar junto. A gente divergia, né? E nas partes que a gente divergia, a gente conversava e chegava no meio termo, né? Ou o Eric me convencia que era daquele jeito, ou eu convenci o Eric que era daquele jeito. Mas, em, na maior parte das vezes, né, sempre ia para o mesmo caminho e todo mundo ficava feliz. Né? Então, acho que esse foi o nosso primeiro contato. Né? E aí, depois de um tempo, acho que passou uns 3 anos, né? Que foi 3, 4 anos aí, depois Por aí. que eu saí da mãe, por aí, né? A gente se encontrou dentro da Royal, né? Nas mesmas condições aí, né? Tocando projetos, né? De projetos industriais, né? Sem muita modalidade. E aí foi onde a gente chegou à conclusão que, pô, a gente teve uma ideia, né? A gente sentou lá no Cafofo, né? A gente tinha uma república, né? Onde a gente morava ali. A gente sentou no Cafofo e começamos a bater papo mesmo, né? Então, pô, e aí? O que você acha? Pô, falta esse tipo de serviço, cara. Por que não tem ninguém presta? Pô, mas a gente é bom nisso. Você faz, eu faço. Então, por que a gente não começa a prestar esse serviço? Da onde? Porque, vamos lá, né? E aí foi, né? Ensaiando. E aí, se eu puder complementar, né, uma coisa que eu me lembro, né, a gente estava do outro lado do balcão, né, a gente tocava os projetos, a gente sentia as dores, a gente, de certa forma, via como era o atendimento, né, de empresas de engenharia para esse mercado, né, Isso. onde a gente está posicionado hoje. E em cima disso, né, que a gente discutiu bastante. Pô, tem uma oportunidade aí, né, Diego? A gente trabalha de uma forma um pouco diferente do que essas empresas, né, que estão aí, pelo menos no meio ali onde a gente estava inserido, né? Então, em cima disso, a gente
Principalmente isso me motivou muito, né, a criar a Eminência aí, né, e a iniciar as atividades aí nessa sociedade. Boa. Bom, resumindo, né? Então, a gente chegou à conclusão que teria esse mercado, né? Teria essa possibilidade da gente abrir a emerência. E aí a gente chegou à conclusão, cara, é agora ou nunca. Batemos o martelo, né? E a gente começou a prestar serviço. E aí veio várias discussões importantes, né? Dentro delas, o nome da empresa, né? Essa parte, a gente, nossa, batemos bastante em cima, né? Tentamos achar bastante nome, um nome que seria diferente do que tem, né? Cara, tem inúmeras empresas desse tipo, mas a gente queria ser diferente, inclusive no nome. E foi aí onde surgiu o nome, né, Eric? O Eric é o que deu a ideia. Conta um pouco pra gente disso. Isso. Na verdade, assim, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre tentei ser um pouco original, sabe? Eu sempre tento fugir do clichê, né? Então, a gente realmente pesquisou bastante, né? E trocou bastante ideia até chegar no nome. Basicamente, né, Eminence Gris é um termo que vem do francês, né? Perdoem, eu não falo, não domino o idioma francês, mas basicamente, historicamente, foi uma figura, né? Que trabalhou como um assessor muito poderoso, né? Era um clérigo, né? Era um monge, e no passado, né? Tinha uma influência política muito forte, porém não era a figura central, não era o líder político central, né? Ele atuava nos bastidores, tendo uma grande influência, né? De forma alguma, o nome é uma homenagem a essa pessoa, né? Se vocês pesquisarem no Google e tal. Tem mais a ver com a filosofia, né, que a gente adota na nossa forma de trabalhar. Então, muito mais do que uma homenagem à pessoa que não tem nada a ver, a Eminence Gris, né, representa essa figura, né, da forma da gente trabalhar, dando um suporte aos engenheiros de projeto, né, dentro das fábricas, né. O destaque nunca vai ser da gente. O destaque sempre o foco vai ser o cliente final, né? Esse atendimento especializado, e a gente vai atuar nos bastidores ali, como conselheiros, né? Claro que a gente entende que o nosso conselho tem muito poder, né? Como a gente está com os desenhos, né? A gente gera os desenhos para o cliente, de certa forma o resultado final é uma parte muito gratificante do trabalho, né? Diga de passagem, é você ver tudo aquilo que você colocou no papel, né? Tirou das ideias ali, e quando você vê realizado, né? Mas de forma alguma a gente quer ter o mérito disso, né? Por si só. A gente prefere muito mais que os próprios clientes, né? Pessoal que está ali na linha de frente mesmo, né? Tenha esse reconhecimento, né? E a gente está ali nos bastidores dando conselhos, né? E atuando da forma mais discreta possível, no entanto, com muita influência. Então, esse é o motivo do nome, né? Eminence Gris. Por isso que a gente, por trás desse nome, tem essa história, né? Tem essa filosofia de trabalho. Pô, Ericão, é isso mesmo, cara. Então, essa foi o nome, e por todos esses motivos a gente escolheu esse nome. É o nome que representa bem o que a gente faz com os nossos clientes, que a gente representa, né? Representa bem a nossa ideia, né? Isso aí, e é um adendo, né? Um tempinho depois a gente descobriu, né? A gente fez uma reunião com o pessoal da França e meio que eles deram um feedback bem positivo, né? Eles disseram que na França tem uma conotação muito positiva, como se fosse um especialista, né? Então, se você fala assim, eu sou, em português é como se fosse a eminência parda, né? Mas tem uma conotação de a pessoa é o expert no assunto, né? Pelo menos foi isso que eles disseram, né? Se não me falha a memória, Exato. foi isso que o pessoal falou. Exatamente. Então, uma das escolhas que a gente teve para o nome, para a gente foi perfeita, né? Junto com o nome, falando um pouquinho também de uma das paixões minha e do Eric, né? Nessa parte, a gente escolheu o símbolo também, né, Eric? O símbolo foi pensado, né? Não só o nome, mas o símbolo foi pensado também de uma forma bem legal, assim, pô, do que a gente gosta, do que a gente quer representar. Então a gente escolheu um tetraedro, né?
uma, da, a, uma das nossas paixões, né, a análise de elementos finitos, né, a gente somos estudiosos, né, não vou chamar de especialista, a gente tem muito que aprender ainda nessa parte, pode se considerar um certo nível de especialista, mas como a gente ainda está estudando, está conhecendo, está se aprofundando, né, então... temos que ser humildes, né, a gente conhece o assunto, mas não, a gente sabe que tem que se aprofundar muito mais, né, para chegar no nível de especialista. Exato. Então, justamente o tetraedro, né, é um dos elementos para análise de elementos finitos, né? Então também tem essa segunda conotação aí dentro do nosso nome, digamos assim, né, da nossa marca. Érico. Ó, chegou uma pergunta aqui, perguntaram como a gente faz a prospecção dos clientes. E como vocês identificam os clientes que vão trabalhar. Bom, como a gente faz a prospecção, né? Por meio de caminhos virtuais, né? De meios virtuais, a gente está sempre se expondo nas redes, né? E aberto a estar fazendo esse primeiro contato. Mas também, muito, em grande parte, vem do networking, né? Que a gente teve aí ao longo dos anos, contatos com muitos profissionais, né? E o bom relacionamento ao longo do tempo com várias pessoas. O pessoal acaba adquirindo confiança no nosso trabalho, né? E acaba dando oportunidade, né? Para a gente desenvolver orçamentos, né? Se o Diego quiser acrescentar, mas basicamente, até o momento, é o que tem funcionado para a gente. Não, perfeito, sem adicionar. Acho que essa é o que a gente tem feito hoje, sim. Falando um pouco, né, do que a gente faz hoje, né, como a gente atua hoje, já entrando nesse mérito de como a gente entra nos clientes, né, vamos falar como a gente atua. Então, hoje, né, a Eminence é basicamente uma fornecedora de projetos, né, não, de todas as modalidades, né, desde a parte mecânica, da parte civil, elétrica e automação, né, contamos com bastante parceiros, e aí a gente atua em todos os ramos, né? Atualmente tem pet food, bens de consumo, papel celulose, mais alguma coisa, Vicão? A Duratex, eu não sei em que categoria ela se encaixa, né? Não é bem um bem de consumo, né? Mas o papel e celulose, né? Acho que é o papel e celulose. Isso, né? Então, a gente está em diversos ramos, né? E dentro dessas empresas, desses ramos, a gente fornece todas as modalidades, né? Então, desde a parte da engenharia básica, né? Então, desde o início, digamos assim, quando a gente vai estar estudando os projetos, né? Sugerindo fluxogramas, fazendo pré-cálculos, né? Então, a Lu lembrou também, né? Agora com a Prisma Group a gente está no ramo de fabricação de cabos também. Então, a gente atua em diversas áreas, né? E dentro dessas áreas a gente atua com todas as modalidades, né? E também desde a engenharia básica até a engenharia detalhada. Então, falando da engenharia básica... E algumas vezes até um passo atrás disso, né? A gente, algumas vezes, até ajuda, participa das discussões para definir o que o cliente quer, né? Muitas vezes, dentro da indústria, não é muito... tem-se uma ideia, mas não é muito, ela é muito imprecisa ainda, né? De uma certa forma. Tá abstrato, né? Escopo, às vezes eu não chamo nem de ideia, né? A pessoa tem um problema. Um desejo. Problema. Tem um problema. Tem um problema e ela, eu quero resolver esse problema. Cara, mas como? Cara, não sei. Me fala vocês. Dá alguma sugestão, dá alguma ideia pra gente. Mas, basicamente, realmente a gente consegue participar até dessas decisões bem iniciais. E aí a gente passa para a engenharia básica, né? Trazendo fluxogramas, cálculos preliminares, layouts, né? Estudo de layout, né? Partindo daí, após todo o processo de aprovação, né? Muitas vezes a gente faz essa parte também, né? Tanto o descritivo de contratação, estimativa de custo, né? Para pedir dinheiro, né? Para a execução do projeto. Então, toda essa parte inicial a gente faz, né? Entrega isso com excelência. E aí a parte detalhada é onde a gente entra, né? Mais especificamente com os projetos, né? Aí sim, os projetos executivos, com todas as tolerâncias, dimensões,
né? Todo o dimensionamento de cabo, dimensionamento da automação, de painel, né? Toda a parte de cálculo estrutural, né? A gente falou dos elementos finitos, então a gente tem know-how, bastante know-how para fazer isso, né? Então, a gente atua com todas essas partes. E também a gente participa, né? Nossos projetos não acabam aí, né? A gente está à disposição dos nossos clientes também para acompanhar isso, né? Toda essa execução, todo o desenrolar desses projetos, né? Até a instalação final. E aí as build do projeto, né? Trazer tudo que precisou ser alterado por algum motivo na execução, a gente atualiza o projeto final. Quer acrescentar alguma coisa, Eric? Só deixar claro, né, que é o nosso diferencial, né, assim, o que a gente viveu muito nas indústrias, normalmente o prestador de serviço, ele entra, faz aquele escopinho que é a parte dele, aquele textinho que ele combinou e muitas vezes vira as costas, né, mas não é a forma como a gente trabalha, a gente faz questão de estar ali acompanhando, tá entendendo as dificuldades e muitas vezes até está adaptando alguma coisa que a gente está modificando, né, atendendo a um pedido de revisão, a gente tenta ser bem parceiro, né, e ser bem, trabalhar de uma forma bem ágil, né, e parceira, né, com os clientes. Então, hoje, acho que é o maior diferencial aí que eu queria enfatizar. Veio mais uma pergunta aqui, ó. Vocês estão dentro das empresas, qual foi o maior desafio que vocês enxergam até aqui? Bom, dessas empresas grandes, né, cada cliente tem uma peculiaridade, né? É difícil falar de uma forma geral. Vou falar por mim, mas o desafio quando você tem vários departamentos, né? Cada um tem um interesse, cada um tem um foco, né? Uma coisa, a segurança quer garantir a segurança total, né? De todos os usuários, perfeitamente. Acho que é o principal, é o mais importante realmente. A qualidade quer garantir a qualidade do produto, não pode ter falhas, não pode ter contaminação, esse tipo de coisa. E por sua vez, o departamento interno da engenharia muitas vezes está ali manobrando, né, fazendo um malabarismo do custo e do cronograma. Então, acho que o maior desafio é esse, né, você equilibrar todos esses pratos, né, satisfazer, vamos dizer assim, todos os clientes internos ao mesmo tempo. Normalmente a balança tende a pender para mais um lado do que o outro, né? Então, acho que esse para mim, particularmente, parece ser o maior desafio. Realmente, concordo com você, eu acho que atender os stakeholders, né, internos, passar por todo o time de engenharia, né, não só, eu digo engenharia, não só o time de engenharia em si, mas todo o pessoal que aprova esses projetos, é a parte mais difícil, com certeza. E aí eu acho que está um dos pontos que a gente é diferente nisso, sabe? Porque a gente não entrega somente o projeto na mão do cliente e fala, ó, se vira, prova interno, se dá seus pulos, né? Então a gente participa dessas reuniões, né? Faz nossos modelos 3D, a gente mostra os modelos, tenta mostrar as dificuldades, né? Tenta mostrar os pontos principais daquele projeto, né? Pra atingir os objetivos daquele projeto. Então a gente consegue mostrar isso dentro dos nossos projetos de forma objetiva e clara. Então, com isso, o pessoal ganha mais agilidade, sabe? Ganha mais agilidade, consegue discutir melhor. E muitas vezes, né, quando a gente faz esse estudo, faz esse 3D, de certa forma a gente até ajuda o cliente interno a vender esse projeto internamente, né? Às vezes uma pessoa que não é tão técnica não teria a mesma visão, né? Com um documento, uma apresentação mais simples. Mas à medida que é apresentado um estudo no 3D, que é de fácil visualização, de certa forma ajuda a encantar, né? E ajuda a vender a ideia do projeto, né? De uma forma mais clara também. Então, esse também é um ponto positivo. Boa. Chegou uma outra pergunta aqui, tem várias perguntas no chat aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Há quanto tempo a Eminência atua no mercado? Quanto tempo, Ericão? Cara, Eminência em si foi o quê? 2021? 2021. É isso, né? 2021. Isso, exato. Então, 2 anos aí praticamente já no mercado, né? Mas com experiência, uma bagagem de mais de 20 anos aí já com o projeto. Acho que é importante ressaltar
né, o Eric tinha a própria empresa, né, ele já fornecia os trabalhos como pessoa jurídica, digamos assim, né, já era um fornecedor dessa parte, né, de outra forma, eu também, né, e aí a gente juntou as duas empresas para formar a Eminence Business. Então, de Eminence Business são 2 anos aí, bem trabalhados, né, bem atuando bastante, né. Vamos ver uma outra perguntinha aqui. Qual o maior desafio? Pode falar. Eu estou vendo uma pergunta aqui. Como entro em contato com vocês? Gente, a gente tem o nosso site. Nas nossas redes sociais, todas direcionam para o site. No site, na aba Contatos, vocês vão achar. Não sei se tem como pôr aqui, né? Na descrição da live também, se tem como destacar, né? Mas a gente pode... Tem o telefone de contato e tem e-mail no nosso website. Então, acredito que seja a forma mais fácil de nos contatar. Legal. Uma outra pergunta do Leandro. Você tem projetos de vocês que são vendidos ou cada casa específica para uma planta, necessidade específica dessa? Então, ele está perguntando aqui, vocês têm projetos que são vendidos ou cada casa é específico para uma planta, necessidade específica dessa planta? Cada caso é um caso, Leandro. Cada cliente, né? Até por normas internas, digamos assim, né? Então, claro, nossos projetos atendem às normas brasileiras, elas vão atender tudo que for específico daquele projeto, né? Para elétrica, para NR12, para equipamentos, NR35, para altura. Então, nossos projetos atendem às normas brasileiras, às normas vigentes. Porém, muitas vezes, né? Por exemplo, né? Especificando uma coisa bem simples para se entender, guarda-corpo. Então, por exemplo, você vai fornecer uma plataforma para uma empresa, o guarda-corpo é feito de tubo redondo, né? Dividido em várias partes. Você presta para outra empresa, o guarda-corpo é feito com gradil. Então, que seria, né, aquelas gradinhas quadriculadas, assim. Então, cada cliente ele vai ter sua especificidade, né? Então, não tem como vender, digamos assim, né? Fazer um projeto genérico para todos, né? Claro que a gente consegue atender todas as normas, todos os setores, né? Mas cada caso é sempre um caso, né? E esse acho que é um diferencial, né? A gente tenta entender o processo, a gente realmente se esforça para se adaptar à realidade do cliente, e nunca o contrário, né? Não esperar que o cliente se adapte ao jeito que a gente faz o projeto. Não, a gente se adapta ao que o cliente precisa. Lógico, a gente segue as normas, a gente não vai fazer nada fora de outro mundo, mas a gente tenta seguir aí o máximo para atender aí atender as normas do cliente interno, né? Realmente. Muito bom. Uma outra pergunta do Leandro, questionando a gente sobre como a gente calcula nossos custos, né? Leandro, a gente faz por pacote fechado, né? Então o cliente apresenta para a gente, né? Qual é a necessidade, né? O que ele precisa, o que precisa ser entregue. A gente combina os entregáveis, né? E aí sim a gente fecha um valor por pacote fechado, né? Então, e dentro disso, né? A gente estabelece o que vai ser os entregáveis e muitas vezes, né? Que acho que esse é importante ressaltar. Sempre a gente fornece mais do que a gente combinou, né? Nunca menos. A gente nunca tive um projeto que a gente teve que entregar menos coisa. Então a gente conversa, né? E dentro dessas parcerias, ser parceiro, essa necessidade que a gente entende lá atrás, a gente vivia, né? Poxa, eu preciso que você faça uma revisãozinha aqui, acrescente alguma coisinha ali. E aí o cara da empresa, não, pô, isso aí não estava combinado. Aí a gente tinha que ter bastante dificuldade interna. Então a gente está dentro do nosso pacote, a gente acaba entregando sempre bem mais do que a gente foi combinado, né? Mas basicamente é isso. A gente tem um objetivo, né? E a gente estipula um valor para a entrega daqueles objetivos. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta. Teve um comentário aqui da Trips, da Paula. A atuação integrada é excelente e se mostra parceiro do negócio. Parabéns. É isso aí, essa é a nossa ideia. Realmente ser uma empresa que quem trabalha conosco deseja que a gente esteja participando, né? Não só pela qualidade da nossa entrega, mas por essa questão da parceria, a forma como a gente lida, né? A gente não é aquele fornecedor chorão que vai ficar pedindo
custo adicional por qualquer coisa, né? Essa é a ideia. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta, Eric, acho que isso tem bastante, duas perguntas são bem parecidas, né? Na visão de vocês, qual a perspectiva do Brasil para esse ano no âmbito de investimentos em tecnologia? Cara, eu vejo que, né, falando do ano passado, né, pelo menos para o setor, né, a gente está mais inserido, teve muito investimento, teve uma onda muito grande de projetos e investimentos, pelo menos nos nossos clientes, né? E no início do ano a gente sabe que tem uma certa inércia, né? Então não começou num ritmo tão forte, mas pelo que a gente acompanha, né? Eu acredito que está todo mundo meio que sentindo, né? Essa mudança de governo, sentindo essa instabilidade, principalmente da guerra, né? Que persiste, Também, pensando num cenário global, né? Então a gente tem aí algumas variáveis, né? Globais que inibem um pouco o, vamos dizer assim, o apetite, a disposição por investimentos pesados, né? Então eu acho que esse ano vai ser um ano mais conservador, né? No sentido, ninguém vai querer correr muitos riscos, né? Desnecessários, vão ser riscos bem calculados, eu acredito. eu concordo com você. Acho que, embora eu acredito que mais para frente, né, a partir dessa estabilização de governo, é sempre, dependente de quem entra, quem sai, né, é sempre difícil, né, essa estabilização, né, essa mudança de reforma, não reforma, faz, não faz. Então sempre tem essa ansiedade, né, de todo mundo esperando quais serão as ações a ser tomadas, né? Então, eu acredito que, assim, do meio do ano para frente, as coisas vai ter mais investimento, né, de todos os lados. E acredito que até, acho que a estabilização, né, se tudo der certo, a guerra tem tendido a acabar, né, são discussões que, vai acabar, não vai. Então, tem coisa que elas ainda vão influenciar bastante, mas acredito que internamente, se o governo se estabilizar, digamos assim, as coisas vão ser melhores, tenho certeza disso também. Temos Beleza. alguma... Mais alguma pergunta ou a gente encaminha para o encerramento? Mas aqui no Instagram, né, já chegou as perguntas, acho que a gente viu a maior parte delas aqui. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Ok, acho que é isso, né? Acho que para não ficar muito mais longo, muito longa a live, né? A ideia é que a gente fizesse em torno de uns 40 minutos aí, então faltam alguns minutinhos para a gente encerrar. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode nos mandar. Se a gente não responder hoje, a gente responde via direct, né? Ou a gente faz até um post sobre isso, né? Acho que às vezes vale a pena, dependendo da pergunta, vale a pena expor, né, nas redes Sim. sociais. Acho que um recadinho importante, né? Essa primeira live foi mais para nos apresentar, né? Para a gente realmente dar todo esse contexto, né? Para quem está acompanhando. Porém, é importante frisar que a gente vai agora estabelecer conteúdos, né? A gente vai ter um conteúdo relevante, né? A gente vai tentar agregar aí discussões interessantes, vamos tentar trazer especialistas, né? Para a gente estar entrevistando, para a gente estar fazendo um bate-papo aqui, né? Totalmente informal da forma como a gente está fazendo aqui, mas que tenha algum conteúdo bem relevante, né? Tecnicamente aí, né? E conversando com o que a gente faz, né? Com o que a gente na área que a gente atua. Então temos uma lista de convidados, né? Estamos dependendo aí de algumas confirmações, mas fiquem ligados porque vai ter coisa boa aí, vai ter convidado muito bom. Exato, exatamente. Então, dentro desses temas, né, a gente já trouxe alguns temas que a gente está para definir ainda, né? Mas tem bastante coisa, né? A gente vai falar sobre o uso de água na indústria. Provavelmente, né? Vamos falar, falta algumas confirmações, claro, mas vamos falar da importância da mulher na indústria, o papel das mulheres na indústria. Essa live vai ser bem legal para a gente. E tem bastante coisa aí, né? Trazer elementos finitos, acho que a gente vai trazer.
sobre os projetos, né? Sobre modelamento 3D, na verdade, né? Então a gente vai trazer pessoal para falar sobre isso ainda, né? Trazer. Então tem bastante assunto, né? Até tem live programada até julho já. Então a Laís lembrou aí, né? Serão lives mensais, mas tem mês que vai vir umas 2 ou 3 lives aí. Então vocês vão ver bastante o rosto da gente aí. É a sustentabilidade, a Laís lembrou. Então vamos trazer bastante conteúdo, né? Bastante assunto para vocês. E fiquem à vontade para sugerir, né? Eu queria entender mais sobre isso, né? Eu queria entender mais sobre sustentabilidade na empresa, como é que vocês apresentam sobre isso, né? O que vocês entendem sobre sustentabilidade, né? Qual a visão de vocês sobre sustentabilidade e outros assuntos que vocês quiserem, né? Que for interessante para a gente trazer. Mais algum assunto, Laís? Bom, eu queria aproveitar aí, né, agradecer todo mundo que está acompanhando. A gente sabe que no mundo de hoje, né, nesse tempinho que a gente está aqui, a gente está competindo com a Netflix, competindo com o YouTube, né, competindo num horário como esse, né, competindo a atenção das pessoas. Não é fácil, né? Então a gente agradece aí por todo mundo que participou e que dedicou o tempo aí a nos dar atenção. Esperamos na próxima, né? Na próxima live aí, um conteúdo mais, vamos dizer assim, menos genérico, né? Menos de apresentação e mais que agregue mais conteúdo aí. Isso. Trouxemos um pouco de curiosidade, né, sobre a gente, né, na parte pessoal, sobre como a empresa nasceu. Então, vai ficar disponível no feed, né? Então, o pessoal que quiser dar uma olhadinha, quem não pôde acompanhar, vai ficar lá disponível no feed do Instagram. E aí isso vai acabar virando alguns cortes, com certeza, né? Vai trazer algumas pílulas aí para a gente conseguir trazer bastante conteúdos importantes, os mais relevantes da live. Então, vamos fazer esses cortezinhos aí, no decorrer do dia a gente vai disponibilizando, né? Então é isso, gente. Novamente aí, o Eric já aproveitou, agradeço a participação de todo mundo. Todo mundo, muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado da live. Espero que a gente tenha nos apresentado bem, tenha mostrado um pouco do que a Eminence pode fazer por você, né? E um pouco do que a gente vai fazer por vocês, né? Vamos trazer esse conhecimento aí, a tentar agregar um pouco na vida de vocês. E é isso, gente. Isso aí. A gente vai melhorar. Nas próximas, aos poucos, a gente vai melhorando. Com certeza, com certeza. Então, gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês, um bom descanso para todo mundo. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.